amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou fazer mais um Maquia e Fala, mas no Maquia e Fala de hoje eu vou comentar com vocês sobre a minha rotina de 2019, que eu acho que foi muito interessante e eu queria compartilhar com vocês como é que ela foi. Eu ainda não sei bem o que eu vou fazer na minha cara, porque estamos de quarentena e eu estou sem nada pra fazer, então eu resolvi me maquiar, porque não, né? Aprimorar algumas técnicas, conhecer outros tipos de maquiagem, esse tipo de coisa. Então, eu vou dar uma pesquisada em algum dos looks pra inspiração e eu vou ver o que eu consigo fazer. O foda de procurar looks pra inspiração é que quando a gente consegue fazer o look inteiro e ele fica perfeito do jeito que a gente espera que ele fique sempre, é que eu penso que eu perdi uma oportunidade de sair na rua com esse look, tá ligado? Mas hoje não vai ser assim, porque eu tô de quarentena, entendeu? Então eu posso repetir ele quando a gente puder ter a liberdade de sair na rua de novo. Eu gosto muito de uma maquiadora, não sei se ela é só do Instagram, mas ela é maravilhosa, eu adoro ela. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Nicole Tite. Nicole com 2 E's, Tite. Vai estar aí na tela pra vocês verem. O Instagram dela é perfeito, ela tem umas maquiagens maravilhosas. Eu acho que eu vou fazer uma coisa, não sei, talvez puxada pras cores do meu cabelo. Ó, é esse look aqui. É com os tons que estão no meu cabelo agora, que é tipo um roxo, um rosa. Puxa um laranja no comecinho também, porque é um degradê. Enfim, vou fazer esse look enquanto eu conto pra vocês como é que foi a minha rotina de 2019. Se você quer ver o resultado desse vídeo, então continua assistindo até o final. Então vamos começar. Deixa eu dar uma passadinha dessa bruma fixadora da Ruby Rose na minha cara. Pra preparar minha cara pra isso. Uma coisa que eu vou começar passando é esse Acne Derm. É um bastão secativo pra acne que vocês têm no rosto. E como vocês estão vendo aqui no meu rostinho, eu tô um pouco estressada nessa quarentena e eu acabo descontando na minha cara, espremendo cravos que não existem. Então, isso daqui é um bastão que quando a gente passa, ele tem a tendência de tanto secar quanto ele tem tipo meio que um pigmentozinho, sabe? Ele ajuda a secar a acne e suaviza as marcas dela. Tudo bem que não é acne que eu tenho, mas é bom pra secar essas feridas que eu faço em mim mesma. Bom, gente, 2019 pra mim foi um ano muito diferente do que costuma ser. Eu comecei 2019 presa em casa, como estamos agora no começo de 2020. Eu não tinha passado na faculdade que eu queria Relações Internacionais no começo de 2019 e eu tinha prestado o vestibular da UFSC de verão de 2019. Acabei não passando, fiquei numa posição inclusive muito desfavorável a mim, 240 e pouco se eu não me engano, e aí acabei não passando. Tampouco passei para outra opção, que não diria uma segunda opção, porque eu também amo o conteúdo e eu faria, mesmo que eu não tivesse passado para Relações Internacionais, mesmo que Relações Internacionais tivesse um peso maior na minha vida, que é História, né? Não passei em História, que seria na outra faculdade, na UDESC, que também é de Santa Catarina, e é uma universidade estadual. Não passei nelas no verão de 2019 e, bom, isso acabou me afetando um pouco. Eu fiquei em casa durante uns bons 6 meses, sozinha, sem fazer nada, sem tocar em um caderno, um livro didático, nem nada disso. Porque, tipo, eu recém tinha saído do ensino médio também, né? Então eu merecia um pouquinho de tempo pra pensar se eu realmente queria aquilo, se eu já tava me achando, enfim, esse tipo de coisa. Beleza, depois que eu passei o negócio da Paiô, eu vou começar com primer. E eu vou usar esse da Vivai, que é uma lágrima de unicórnio, que além de primer também é iluminador. E ele é aquele tipo de gotinha, sabe? Ele não é exatamente o que as blogueirinhas usam, porque eu comprei ele na Tudo 10 aqui em Floripa, mas ele tem o mesmo resultado. Ele deixa a pele preparada para receber a maquiagem, esse tipo de coisa. E ele realmente tem um brilhinho para ser usado depois. Então eu espalhei assim no rosto e eu vou espalhar com movimentos movimentos circulares pelo rosto todo. Bom, depois de aplicado o primer, para preparar os olhos eu vou usar um corretivo para passar nos olhinhos. Eu vou usar esse corretivo aqui da Eudora Glam Skin Perfection. Ele não tem a cor dele aqui, pera. Não, é a cor bege 64G. E eu vou aplicar ele nas minhas pálpebras pra gente poder preparar o meu olho para receber toda aquela sombra maravilhosa. Agora com a minha esponjinha eu vou dar uma molhadinha nela com a minha água micelar. E aí a gente espalha.
por toda a pálpebra. Depois do corretivo, pra ele ficar no olho, eu vou passar esse pozinho da Vult, meu fiel escudeiro, na cor translúcido, porque eu sou pálida, com esse pincelzinho aqui, que é mais achatadinho e tem um formato meio triangular. Passo assim, pra preparar o meu olho. Ela começou desenhando, então, na pálpebra dela com um pincel chanfradinho, bem desse jeito aqui. Vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver, meninas. Uma sombra, um lápis preto, e é o que eu vou fazer com este lápis aqui, que é perfeito. Ele tem um pigmento muito forte. Eu comprei na Wish, é na cor Black. Eu só não sei dizer pra vocês agora qual é. É da Miss Rose. Vou passar, tipo, assim, e vou definir a minha pálpebra com isso. Tenho medo de definir meus olhos desse jeito, porque ele nunca fica do jeito que eu quero. Daí o bagulho fica sério, entendeu? Não sei se vocês conseguem ver. Acho que ficou bonzinho assim, né? Gente, então, como eu tava falando, daí eu fiquei esse tempinho de férias, sem estudar, sem tocar 1 minuto em livro didático nem nada. E, bom, até que me fez bem, porque daí eu pude, tipo, também equilibrar o que eu tava querendo no momento e ver se valia a pena todo o esforço que eu ia colocar mais tarde. Como eu fiquei esses meses sem estudar e nada, mesmo assim a minha mãe queria que eu fosse fazer o vestibular da UDESC de inverno. Daí, beleza, fui lá, online, me inscrevi no vestibular de inverno da UDESC, botei lá opção, história. Pro curso ia ser, acho que período vespertino. Minhas esperanças para essa prova estavam totalmente baixas, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu fui completamente com a cabeça de que eu não ia passar, que não ia adiantar de nada, porque eu não tinha estudado. Possivelmente ia cair conteúdos que eu não tinha visto, porque a prova de matemática da UDESC é um diabo. E eu, como vocês bem sabem, quem me acompanha há um tempinho no Instagram, já me viu chorando por causa de matemática, sabe que eu não me dou bem com esta matéria. E aí a prova de matemática da UDESC é simplesmente impossível. A minha sorte é que o meu curso não precisa. Não queria ir no dia, minha mãe me tirou à força da cama, inclusive me emprestou o carro. 2019 também foi o ano que eu mais fui Uber na minha vida, né? E aí eu fui, almocei com minhas amigas e tal, a gente conversou antes e depois da prova. Mas eu fui totalmente desesperançosa, sabe? Eu não sabia, eu não me lembrava nem quando é que tinha saído o resultado. Eu tinha postado no Twitter, eu lembro. E eu não tinha passado na primeira chamada. Mas eu tinha ficado numa posição muito boa, eu fiquei em 6º lugar na lista de espera, com a cota de escola pública. Mano, tá, 6º lugar, beleza. Só que isso também tinha acontecido no verão, que eu tinha ficado em 7º lugar no verão, e geralmente abre mais turmas, né, no verão pra gente poder entrar. E não me chamaram, fizeram tipo 10 chamadas. E eu não fui chamada mesmo estando em 7º lugar. Então, quando eu vi que eu fiquei em 6º lugar, eu fiquei, não é possível que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no verão. Só que era isso que tava na minha cabeça. Eu tinha certeza que eles não iam me chamar. E aí, beleza. Com isso na cabeça, eu falei, mãe, a gente tem que pensar num cursinho pra eu poder fazer. Porque eu quero fazer o vestibular de verão da UFSC. Eu quero tentar pra Relações Internacionais. Fomos atrás. Postei no Twitter, gente, meus amigos, queridos. E aí, escudeiros, vocês sabem de algum cursinho pré-vestibular que não seja, tipo, uma facada no coração? E começaram a me responder. Tipo, tem tal cursinho no centro, tem não sei o quê. E eu fui atrás, né? Aí até que eu fiquei sabendo de um cursinho pré-vestibular, social. Eu já tinha conhecimento de uns que ficavam perto do meu antigo colégio, que é uma aplicação, pra quem é de Floripa, né, que conhece, um cursinho chamado Einstein. Tinha um cursinho chamado Gauss também, que era para aluno com dificuldade financeira, esse tipo de coisa. E eles davam prioridade para esses alunos. E aí eu também fiquei sabendo do cursinho do Zinga, que era mais perto da minha casa. Seria algo mais em conta para mim, porque a minha mãe trabalha num bairro que se chama Cachoeira do Bom Jesus. E fica caminho para ela sair do trabalho dela de noite, que seria uma aula à noite, né, e tal. Ela ia sair do trabalho à noite e ia poder me buscar ali no cursinho e a gente ia voltar pra casa junto comentando no nosso dia, né. Então eu pensei, fica mais em conta, além de eu não ter o problema de voltar sozinha do centro de noite. Então, aí beleza. Fui atrás desses cursinhos assim, fui até o tal de Só Exatas no centro.
que era justamente o meu problema quando eu fui lá pra fazer a inscrição do Só Exatas. Tipo, foi uma facada no bolso realmente, porque o cursinho do Zinga, ele requeria entrevista e inscrição online. E, pô, fiz a minha inscrição online, beleza, só que aí eles iam soltar, tipo, resultados assim, por e-mail, uma certa data depois, e eu já tava com medo de não conseguir, de que eles não fossem me chamar, e eu já tava, tipo, não vou conseguir passar, então eu tenho que ir atrás de algum que eu vá ter que pagar, infelizmente, enfim. E aí fui nesses Só Exatas lá no centro da cidade, ver o que eles me ofereciam, que foi o cursinho que a minha irmã fez pra passar, pra prestar vestibular uns anos antes. E a minha mãe disse que era bem boa, assim, as apostilas que eles ofereciam. E aí, beleza, fiquei com peso na consciência, né? Porque, pô, gastar dinheiro com educação é uma coisa que eu reflito muito. Vi lá como seria o cronograma das aulas e fiquei muito triste, porque era realmente Só Exatas. Eles davam prioridade pra matemática, física e química, às vezes biologia. Aí tinha uma matéria de atualidades e uma matéria de redação, esse tipo de coisa, assim. E eu fiquei, caraca, como é que eu vou passar, velho? Eu vou ter que botar isso na minha cabeça, eu vou ter que estudar Só Exatas, tá ligado? Eu já tava ficando desesperada, eu não ia conseguir. Eu tava até chorando lá na hora da inscrição, fiquei muito triste mesmo. Uma coisa é tu estudar, assim, todas as matérias pra tu ficar, pelo menos, ciente do que tu tá aprendendo. Outra coisa é tu estudar, tipo, matemática 1, matemática 2, matemática 3 por dia, tá ligado? Nossa, ia ser um inferno na terra. E eu fiquei muito triste, porque aparentemente era o que ia acontecer comigo. Me inscrevi no Só Exatas e aí eles pedem a primeira parcela de pagamento para inscrição. Foi um tiro no meio do... Ninguém tá preparado para pagar uma coisa dessa. Eu com a mesma cabeça falando, ai, não vou conseguir, não vou conseguir. Um dia depois, se eu não me engano, veio o resultado da inscrição de que eu tinha sido selecionada para entrevista pessoalmente no cursinho do Zinga. Acabei que fiquei, poxa, não sabia, né? Pô, fiquei felizona. Falei, vá, mãe, olha só. Acabaram de me chamar pro cursinho do Zinga, não sei o que, vai ser 0,800, né? Aí ela ficou super feliz e tal. Claro que a gente já tinha gastado dinheiro do negócio, então foi um peso assim, mas ia ser só por um mês, não ia ser algo tão pesado. Quer dizer, pesado ia ser, né? Mas enfim, vocês entendem. Eu me lembro que por causa dos 6 meses que eu fiquei parada sem fazer absolutamente nada, eu tava na cabeça que eu queria ir viajar, eu queria ir lá visitar o meu pai e a minha família do Rio Grande do Sul. E eu fui pra lá em julho, isso foi em julho, Acabei indo pra lá, mas antes disso eu tinha que fazer a entrevista do Zinga. E a entrevista do Zinga tinha marcado ela, acho que era pro dia 22 de julho. E dia 22 de julho eu já tava a 500 quilômetros daqui. Então eu mandei um e-mail pra eles perguntando se não tinha possibilidade de eu fazer a entrevista antes, porque eu ia estar viajando pra visitar a família e tal. E eles falaram, tu tem a possibilidade de ir amanhã, então, lá no local do cursinho? Aí eu assim, nossa, com certeza. Até porque, né, eu estava totalmente sem nada pra fazer. Fui lá no dia seguinte pra fazer a entrevista pessoalmente com eles e foi, tipo, super legal. Eles foram super gente boas comigo, foram incríveis, na verdade. Eu não poderia ter pedido por alguém mais compreensível. A gente não foi, tipo, uma entrevista propriamente dita, foi mais uma conversa. Ele me foi fazendo as perguntas que ele precisava saber e ao mesmo tempo a gente trocava um papo, assim. Foi muito legal. Aí eles pediram uma cópia da minha renda e aí a sorte é que tinha uma gráfica ali perto pra eu poder entregar, porque senão eu não ia ter outro dia pra entregar, eu ia viajar acho que um dia depois. Ai meu Deus. Era naquele momento ou eu ia pedir pra minha mãe entregar outro dia. Aí fomos ali, fizemos a cópia e entregamos logo em seguida. E ele falou que o resultado ia sair em uma semana, eu acho, que seria depois do dia 22 de julho, né? Só que daí eu tava acompanhando também, que a minha mãe tinha pedido, eu tava acompanhando também o resultado da segunda chamada da UDESC. E eu não estava com esperança nenhuma por causa do 6º lugar e porque tinha acontecido isso no vestibular de verão. Então eu tava ciente de que eu não ia passar e que eu ia ter que prestar o vestibular só pra relações internacionais. Mas mesmo assim, a minha mãe pediu pra eu deixar uma declaração por escrito, tanto pra ela quanto pra minha irmã, de que elas poderiam, no meu lugar, fazer a matrícula na faculdade pra mim, caso eu tivesse sido chamada na segunda chamada da UDESC. E aí eu fiz isso contra a minha vontade, porque eu tinha absoluta certeza de que, né, eu não ia passar e que ia ser só um delírio coletivo. Mas mesmo assim eu escutei o que a Rafa falou, né, porque aquelas coisas, mãezinha. Aí deixei cópia dos meus documentos, histórico escolar, esse tipo de coisa, deixei tudo ali. Eu vi que o resultado da UDESC ia sair, tipo,
tipo, na mesma semana que o resultado do cursinho, daí eu já tava tipo, tá, eu não vou passar em um, ou eu não vou passar no outro, ou vice-versa, etc e tal. E fiquei com a cabeça só assim, sabe? Eu não vou passar em nenhum dos dois, não vou passar em nenhum dos dois, porque foi o período que eu passei sozinha, sabe? Eu não tinha absolutamente nada pra fazer, ninguém pra conversar, não saía de casa, só saía de casa pra algumas festas. E, tipo, não era saudável pra mim, sabe? Eu não tava gostando de ficar sozinha em casa e não tava me fazendo bem. Então, foi uma coisa meio complicada. Eu tava num momento muito sombrio da minha vida. Foi algo bem pesado, assim, pra eu lidar. Não foi um bom aniversário também. Não foi um bom começo de ano, digamos assim. Na semana do meu aniversário, na semana dia 27 de julho, que é o meu aniversário, dia 27 de julho, pra quem não sabe, saiu o resultado da UDESC e do cursinho. Quando eu recebi um e-mail falando, você passou no processo seletivo do cursinho do Zinga, você está aprovado como sendo uma de nossos alunos do semi-extensivo 2019.2. Eu fiquei muito feliz. Eu mandei o resultado pra minha mãe, ela assim, uhul, filha, que bom, agora quando tu voltar pra cá, a gente vai lá naquele outro cursinho do centro, só exatas, e a gente cancela a tua matrícula. Beleza? No outro dia, saiu o resultado da UDESC e eu não tinha visto, porque eu tinha certeza que eu não ia ter passado. E aí uma amiga minha, Carol, do ensino médio, ela me mandou mensagem no Twitter e eu já tava indo viajar sabendo que eu ia deixar meu celular de lado, que eu não ia ver nada. Ela me mandou uma mensagem, Robi, eu não sei se tu viu, mas o teu nome tá na lista dos aprovados da UDESC agora da segunda chamada. E eu fiquei, meu Deus, eu passei pros dois. E foi um negócio assim que abriu a minha cabeça, me fez pensar, eu consigo fazer tudo, pelo menos naquele momento. O vestibular de verão da UFSC estava chegando e eu tinha que estudar, porque mesmo que eu tivesse passado na faculdade, eu ainda queria ter a certeza de que eu conseguiria passar na UFSC, mesmo que fosse algo difícil e que eu estivesse pensando que estava longe do meu alcance, sabe? Então, como eu me comprometi com os dois e como eu tinha passado para os dois, não tem porquê eu não fazer. E aí foi o que eu fiz. Eu tinha a UDESC no período vespertino e tinha o cursinho do Zinga no período noturno. O 2019.1 foi totalmente parado, pacato, eu não fazia nada, eu só aprendi a cozinhar, tentava me exercitar ao máximo, fazer o máximo de coisas que eu podia fazer. E 2019.2 começou, tipo, num choque, assim, sabe? Eu fazia seminário pra faculdade, eu lia uma quantidade de textos que eu não pensava que eu conseguiria ler em pouco tempo. Eu, ao mesmo tempo que estava participando das aulas no cursinho, eu ainda estava dando prioridade para a faculdade, porque eu fiz o cursinho do Zinga com a mentalidade de que tem pessoas que estão precisando mais do que eu. Então eu vou ficar na minha, sabe? Eu não vou conversar com ninguém, eu vou deixar com que eles se concentrem, não seja algo tão pesado para mim, que eu vá para lá para me divertir, não pra, sabe? Na real, que era o momento que eu tinha no dia de relaxar, porque o que eu tava me esforçando na faculdade, eu relaxava no Zinga. Eu via o conteúdo que eu já tinha visto antes, tipo, ria de piadinhas de professores, etc e tal. Tava sendo uma coisa saudável, sabe? Enfim, gente, vou pegar esse pincel chanfradinho aqui e vou passar um azul da minha paleta Diamond da Ruby Rose. É uma paleta de cores mate, bem colorido, eu gosto bastante dessa paleta. Vou passar no final do olho, que é o que ela tá fazendo ali, e depois eu vou dar uma esfumadinha. Agora ela vai trabalhando o esfumado com as outras cores. Ela pega um roxo em seguida do azul, se eu não me engano. Roxo, rosa, laranja e deu, tá. Eu vou usar o mesmo pincel, que eu vou só ter tirado o que tava em cima, e vou usar essa minha paleta da Zanf aqui, eu acho que é a paleta 5, que é cores neon, assim, é mais pro carnaval. Vou usar esse roxo aqui que tá aqui em cima, que é a cor de transição entre o azul que eu acabei de passar. E, bom, vamos embora. Assim que eu passei no vestibular, eu mandei mensagem pra minha mãe, ela assim, viu minha filha, eu acreditava em ti, foi por isso que eu falei pra tu fazer essas coisas que eu falei pra tu fazer, não sei o que lá. E eu assim, pois é mãe, mas é que eu não tinha estudado, né, era um negócio que eu tava meio de cara, assim, que eu tinha passado no vestibular sem ter estudado, e isso pega na minha cabeça até hoje, que eu fico pensando, cara, tinha tanta gente que deve ter preparado, estudado mais do que eu, e eu sem ter feito essas coisas eu passei, sabe? Eu não tava me sentindo, como é que eu posso dizer, merecedora de ter passado no vestibular. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu queria ser merecedora de passar no vestibular da UFSC, e foi pelo que eu me empenhei
pra passar com o cursinho do Zinga. Falei pro meu pai e no e-mail que o cursinho do Zinga me enviou, dia 29 de julho, tinha uma aula inaugural que a presença era obrigatória. Meu aniversário sendo dia 27, eu teria que sair de lá dia 28, então foi o que eu fiz. Eu saí, meu pai, a gente foi lá até a rodoviária, compramos a passagem pra viajar. E eu fui no dia 28 de madrugada, se eu não me engano, pra chegar direto no dia 19 aqui em Floripa pra eu poder ir pra aula de noite lá no cursinho. E aí a minha mãe já tinha começado as aulas dela na academia, porque ela é professora de natação. Ela se ofereceu pra me dar uma carona de volta pra casa nesse dia, que eu agradeci muito, porque eu não sabia como voltar pra casa daquele dia. Fui lá pra aula inaugural e foi muito massa, tinha muita gente, tinha acho que 200 pessoas lá, todo mundo participando de um projeto totalmente voluntário e que eu aprendi mais tarde, que eram alunos da UFSC, da UDESC e de, sei lá, outras universidades aqui locais que tinham se voluntariado para proporcionar educação popular de qualidade para muita gente que estava precisando, pessoas, sei lá, que fazia mais de 30 anos que nunca tinham pisado mais em uma sala de aula, mãe solo que tem filhos e só elas podem cuidar, tem, sei lá, ajuda nesse quesito, sabe? Esse tipo de coisa assim. E foi o que me deixou, tipo, super inspirada, sabe? Tinha muita gente de todas as classes sociais. Era uma diversidade, assim, que é uma coisa que tu quer ver até nas universidades, sabe? Tão bonito que é ver aquilo tudo. Foi o que eu vi, era pessoas de todas as formas, todos os tamanhos, todas, sabe? Todas as histórias que estavam ali se juntando, fazendo um projeto tão bonito e que tem muito pra crescer ainda. Isso daí me deixou com o olho cheio de lágrimas. Daí tá. Todos os professores começaram a se apresentar e o cursinho do Zinga começou por causa disso, isso e daquilo, e aí isso também resolveu me inspirar bastante, porque é muito bonito de se ver eles se juntando por uma boa causa, juntando todas as ideias para poder fazer um projeto bonito e que englobe tanta gente, tem muita gente. Hoje em dia mesmo tem tanta gente que tá precisando desse projeto e tá escolhendo fazer esse projeto por causa disso. E tá sendo muito bonito de ver. Aí beleza, fui nessa aula inaugural e foi o que me inspirou realmente. Eu saí da faculdade todo santo dia. Minha aula terminava às 5, eu saía da faculdade às 5, porque eu ainda não tinha amigos na sala de aula. Saí da faculdade às 5. Chegava lá no Zinga, era 6h40, e aí as aulas começavam às 7, eu tinha aula das 7 às 10. Essa foi totalmente a minha rotina em 2019.2, principalmente. E aí eu comecei a fazer amizades. Aí eu comecei a me empolgar. Não no cursinho, né? Porque no cursinho eu sabia que eu não podia tirar o foco das pessoas, mas na faculdade eu acabei fazendo amizades e a gente começou a fazer rotinas. Eu comecei a me enturmar com eles e eles foram super legais comigo. Então a gente começou a ir pro barzinho ali da faculdade que se chama Didicos. Começou a tomar umas geladas juntos. Começamos a jogar sinuca juntos, viajamos juntos, fomos para muitos lugares, fomos pro Museu do Judiciário aqui de Santa Catarina, com a aula de Introdução à Pesquisa Histórica, fomos pro Museu Cruz de Souza aqui também, com a disciplina de Introdução à Pesquisa Histórica, fomos para Canoinhas, no interior de Santa Catarina, também com a disciplina de Introdução à Pesquisa Histórica, fomos para São Paulo, com a disciplina de Antropologia e Introdução à Pesquisa Histórica. O Rogério nos fez viajar muito e eu adorei isso na matéria dele, a gente viajou muito, foi muito legal mesmo. Canoinhas, então, foi uma das melhores viagens. Ai, gente, tô usando o mesmo pincel chanfrado, usando um rosinha da mesma paleta da Ruby Rose, tá? Esse rosa aqui, ó. Desculpa, eu tô tão entretida com a minha história, eu não tô prestando atenção. Aí eu tô passando em sequência pra fazer um arco-íris. Ai, gente, vocês estão vendo isso daqui? Olha como ele cai. Aqui no olho também, depois eu vou passar um corretivo pra cortar direito, mas como ele cai. Eu tô fazendo a mesma coisa, tá? Tô passando a próxima cor e tô esfumando. Canoinhas foi perfeito, Canoinhas foi uma das melhores viagens. E aí nós fomos pra São Paulo, também foi muito legal. Me aventurei com o pessoal da turma, a gente foi sozinhos de metrô até o Beco do Batman, que é um dos lugares que eu mais queria conhecer em São Paulo, é onde eles fazem exposição de arte de rua, que é muito massa. Eu vou botar umas fotos aqui na tela pra vocês verem. Tem um mural do Miles Morales com a Spider-Gwen e com o Peter Parker. Gente, perfeito demais. Eu sempre quis ver aquele mural. Sempre quis ver o mural do Batman também, que eles sempre tiram foto lá. É muito lindo. Tirei foto lá também. É uma rua cheia de... eu não sei se é grafite que diz...
Pichação não é, eu acho que é grafite. É uma rua cheia de grafite, de diferentes personagens, às vezes de diferentes posições políticas também. Teve uma ali da Amazônia que eu fiquei arrepiada, porque a gente tava discutindo sobre as queimadas e sobre os impactos disso nas aulas também. Então foi algo muito legal. Foi totalmente voluntário, sabe? Que a gente foi porque a gente queria ir mesmo. E tava um calorão desgraçado em São Paulo aquele dia. Não sei nem como é que a gente chegou lá. Depois voltamos de Uber pra Avenida Paulista, que era onde a gente ia se encontrar. E deu tudo certo. Eu e meus amigos pegamos Uber com Uber terraplanista. Ele queria discutir a terra plana com a gente só ficou tipo, a gente tá numa cidade totalmente diferente, a gente não conhece, não sabe o que esse cara é capaz. Então vamos ficar na nossa, né? Vamos concordar com o que ele diz, que ninguém quer morrer hoje. Aí voltamos pra Avenida Paulista, entramos no ônibus, eles nos levaram pra um museu muito legal. Fiz a minha parte como turista e comprei um Starbucks, porque sim. Agora com essa paletinha aqui, My Everything, da Jasmine, eu vou usar um laranja, este laranja aqui em cima, que é bem chamativo. Eu vou passar na parte interna do meu olho com o mesmo pincel. Agora eu só vou dar uma molhadinha na água pra poder pegar um pigmento, ver se ajuda, né? Eu vou passar ele aqui. Fazer um degradê com o rosa. Aí com essas viagens que a gente fez com a faculdade, claro que eu tive que faltar no cursinho, mas era aquela coisa, sabe? Eu tava dando prioridade pra faculdade e umas oportunidades dessa de viajar pra outro estado, outra cidade, conhecer lugares novos, eu não ia deixar passar, até porque era tudo 0800, como a faculdade é pública, né? Então, obrigada Educação Pública e obrigada Projetos de Extensão da UDESC e obrigado UDESC por investir sempre nas viagens para nosso conhecimento. E eu sou muito aquela pessoa em viagem que gosta de conhecer a parte histórica, então eu tava viajando pro curso certo. Agora que eu já fiz a parte do degradê, eu vou dar uma esfumada a mais, porque esse azul aqui tá muito forte em comparação às outras cores. Agora eu vou pegar um pincel com essa pontinha aqui e vou pegar a minha paleta de corretivos da Ruby Rose, é a paleta da cor 1. Eu vou pegar esse corretivo branco aqui pra eu cortar a minha crease e poder delinear do jeitinho que ela tava mostrando ali no vídeo. Essa paleta de sombra da Jasmine aqui é um kit de sombra 3D V951A, essa é a paleta. E eu vou pegar esta cor branca aqui, talvez, misturada com esse amarelinho pra dar um tom dourado, mas eu acho que eu vou pegar só o branco mesmo. E eu vou pegar com o dedo, porque a pigmentação dela é melhor com o dedo. If that makes any sense. E eu vou colocar all over the lid. Mas tem uma coisa, gente, que eu não me arrependo, foi de ter feito a rotina de 2019.2 como eu fiz. Por mais que tenha sido alguma coisa corrida, sabe? Que eu tenha que desistir de algumas coisas pra poder fazer ela todo santo dia, sabe? Por mais que eu tenha, não digo deixado de lado, mas passado oportunidades de ter ficado no bar, esse tipo de coisa, foi muito legal. Que além de eu ter não só aprendido na faculdade, eu aprendi em dobro. Essas duas aulas de história geral, história do Brasil, história da América, história antiga, esse tipo de coisa, todas essas histórias, todas elas se conectavam e geravam uma discussão parecida do que eu tinha tanto em uma quanto em outra sala de aula, o que era muito massa. Eu achava sensacional, eu juro pra vocês, teve um dia assim que eu cheguei a responder o meu professor de América, que é aquele conhecido professor que todo mundo tem medo, ou ranço, ou etc e tal. Eu respondi o professor de América com uma coisa que tinham me falado na aula de História do Brasil. E eu me senti muito bem com isso, eu senti que eu tava realmente aprendendo e que tava fazendo resultado, sabe? Eu fiquei muito feliz. Ai, foi muito bom, foi algo muito bom. Eu conheci gente incrível, todos os professores do cursinho dos Índios são incríveis, eu consegui fazer amizade com muitos deles, eu conseguia participar de algumas das aulas também. Tipo, eles são tudo da mesma faixa etária da gente, então é algo muito mais fácil da gente poder se comunicar, tirar dúvidas, até jogar a conversa fora, assim. Era muito legal, tava sendo uma experiência incrível, de outro mundo.